Olá, muito boa tarde para você. Segunda-feira, 20 de abril, o Band Cidade Primeira Edição já está no ar. Lembrando que você também pode nos acompanhar pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Hoje a gente fala da segunda morte confirmada por coronavírus em Taubaté. O Band Cidade também mostra a polêmica envolvendo a liberação parcial do comércio de São José dos Campos, anunciada pela Prefeitura, e tem ainda a história do músico de Taubaté que resolveu reviver as serenatas por conta da suspensão de shows devido à pandemia da Covid-19. Fique com a gente. Taubaté confirmou neste fim de semana a segunda morte por coronavírus na cidade. Diferente do primeiro óbito, que era considerado um caso importado, já que o paciente era morador da capital, esta é a primeira morte de um morador sem registro de deslocamento, o que comprova a transmissão local da doença aqui na cidade. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Caroline Rossazzi. Oi, Carol, muito boa tarde. Bom, esse paciente ele já tinha complicações de saúde? Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos. Sim, a vítima é um idoso de 72 anos, morador do SECAP, que tinha hipertensão e estava internado aqui no Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Esse é o primeiro caso de morte de um morador da cidade que contraiu o vírus aqui em Taubaté, pois ele não viajou. O número de mortes suspeitas da doença aqui em Taubaté também aumentou de 11 para 13. Os dois novos registros são de uma mulher de 77 anos e de um homem de 69. Os dois eram portadores de comorbidades e não tiveram registro de deslocamento. O município está com 18 casos confirmados e 125 pacientes estão com suspeita da doença. Desses, 2 estão internados aqui no HMUT. O hospital tem 170 leitos e dispõe de uma ala exclusiva para pacientes com coronavírus. Há poucos dias, o hospital ganhou mais 40 leitos para internação apenas de pacientes com a Covid-19, sendo 10 de UTI e 30 de clínica médica. Neste fim de semana, Taubaté melhorou um pouco o desempenho em relação ao isolamento social, atingindo aí a marca de 54%. O máximo que Taubaté tinha alcançado era o índice de 50%, mas ainda está um pouco longe do ideal, que segundo o governo do estado é de 70%. Por enquanto, ainda não há previsão para a reabertura do comércio. O prefeito Ortiz Júnior recebeu uma recomendação do Ministério Público para não flexibilizar a quarentena e, por isso, informou que vai manter aí o que foi determinado, vai seguir o que foi determinado pelos decretos estaduais que mantém aí funcionando apenas os serviços essenciais até o dia 10 de maio. Rose. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações. E em São José dos Campos, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do novo decreto da Prefeitura que flexibiliza a quarentena e permite a reabertura do comércio com regras e medidas restritivas a partir do próximo dia 27 de abril, contrariando a determinação do governo de São Paulo, que prorrogou a quarentena em todo o estado até o dia 10 de maio. Neste domingo, o juiz plantonista da comarca de São José dos Campos, após a análise, redistribuiu o processo para que ele seja analisado pelo titular da Vara da Fazenda Pública somente após o feriado. Pelo decreto da Prefeitura, podem voltar a funcionar a partir do dia 27 de abril escritórios, prestadores de serviços e vendas, comércios e serviços em geral, lojas localizadas nas ruas 15 de novembro e 7 de setembro e também em shopping centers, além de salões de beleza e estética, barbeiros, cabeleireiros e manicures. Para retomar o funcionamento do comércio, o empresário vai precisar de uma liberação através de uma permissão temporária, que deve ser solicitada a partir do próximo dia 24 de abril. Para funcionar, os estabelecimentos terão que seguir algumas regras. Os funcionários terão que usar máscara descartável ou de tecido. Frascos de álcool em gel também devem estar à disposição dos colaboradores e dos clientes. Já os estabelecimentos ligados à alimentação não estão liberados para atendimento ao público. Nesses casos, valem somente os pedidos por delivery. A abertura para clientes em bares, lanchonetes, cafés, docerias, padarias e restaurantes ainda não tem data para ser autorizada.
Os shoppings precisam manter fechados os cinemas, áreas de recreação e a praça de alimentação. O comércio que descumprir as regras do decreto pode pagar uma multa de R$5.000, podendo ter o cancelamento da permissão temporária de funcionamento. Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um grave acidente neste domingo na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na altura do quilômetro 42, em Campos do Jordão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto perdeu o controle numa curva e bateu num carro de passeio que vinha no sentido contrário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. E começou hoje pela manhã, por volta das 8 horas, a Assembleia Virtual que discute a proposta apresentada pela Volkswagen de Taubaté para a manutenção dos empregos e salários dos funcionários da montadora. O acordo prevê redução de 30% na jornada de trabalho durante os meses de maio, junho e julho. Neste período, os metalúrgicos vão receber uma remuneração correspondente a 100% do salário líquido, com uma composição de valores paga pela empresa e também com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A votação da proposta acontece no site do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e vai até às 6 da tarde de hoje. Os funcionários devem retornar à fábrica no próximo dia 18 de maio. E para isso, a empresa prevê aí uma série de medidas para evitar um possível contágio do coronavírus. E ainda hoje no Band Cidade, Cervejaria de São José dos Campos faz ação solidária e troca cerveja por quilos de alimentos. Mais de 500 motoristas fizeram fila para participar do ato. E a gente confere agora imagens ao vivo de São José dos Campos, previsão de sol entre nuvens. Hoje a máxima deve chegar aos 27 graus na cidade, agora meio-dia e 46 minutos. O Band Cidade volta em instantes.